Oi meninos do sexto, então essa semana a gente vai fazer um vídeo aula mais curtinha, vou fazer por aqui, sem slides, só para relembrar algumas dicas para vocês no dia da prova de história, ok? Lembrando, a revisão não muda nada, não muda praticamente nada do que a gente já colocou lá como respostas, nem como os pontos importantes que eu irei trabalhar na prova. Somente para lembrar vocês algumas coisas que vocês precisam saber a ponto de não se confundir na prova. Por exemplo, como antiguidade clássica, cultura clássica, entre outros pontos importantes, filosofia, mitologia, que eu acho que são pontos parecidos e talvez vocês possam confundir, certo? Então, eu vou relembrar com vocês alguns pontos. Por exemplo, a antiguidade clássica. O que vem a ser a antiguidade clássica? Lembrando, é o período, quando se fala de antiguidade clássica, estou me referindo ao período de mais de 1000 anos da história da Grécia e da Roma. Então, lembre de Grécia e Roma, lembre de período de 1000 anos, que vocês vão lembrar de antiguidade clássica. Isso é o que nós chamamos de antiguidade clássica. Aí vem o que nós chamamos de século de ouro, que era o século de ouro, século V. Ah, professora, mas o século VI também teve coisas importantes. Certo, entre o século V e VI, mas nós historiadores sempre ressaltamos o século V como século de ouro por conta de vários desenvolvimentos que houve nesse século. Lembre, por quê? Não foi porque descobriram muito ouro, mas sim porque o século V ele contou com um grande avanço na área das letras, da filosofia, da literatura, da história, entre outras coisas mais importantes da história da Grécia e da Roma. Por isso ele ficou conhecido como o século de ouro, certo? Aí vem o que é a cultura clássica. A professora falou de antiguidade clássica, é a mesma coisa que cultura clássica? Não, antiguidade clássica, como eu já disse, período de 1000 anos, da história de duas civilizações importantes, Grécia e Roma. Já a cultura clássica, nós podemos lembrar que são os elementos da junção dessas duas culturas, a cultura dessas duas civilizações, da Grécia e da Roma. Então, a junção que deu-se do povo grego e romano, surgiu o que nós chamamos de um grande enriquecimento da cultural, e aí nós podemos chamar o conjunto de conhecimentos obtidos durante o período da Antiguidade Clássica de cultura clássica, ou seja, todo o conhecimento que adquiriram da junção de duas civilizações, Grécia e Roma, é chamado de cultura clássica, ok? Veja outra coisa importante que eu quero que vocês trabalhem, prestem atenção. A cultura clássica, onde é que ela está representada hoje em dia? Nas artes, na política, nos esportes, na mitologia, entre outros fins que nós podemos citar dessas civilizações importantes que foi Grécia e Roma. Nós estamos trabalhando ainda ela no módulo 3, mas nós só vamos trabalhar um capítulo do módulo 2 nessa prova. Lembrando desse ponto importante também, certo? Não estudar nada sobre o módulo 3, e sim somente o módulo 2. Mitologia, o conjunto de deuses, né, que fazem parte que explica a natureza, a vida social, entre outras coisas mais, então nós chamamos de mitologia. Filosofia já é o pensamento mais racional, onde o homem ele passou a pensar, passou a questionar, passou a discutir muitos assuntos importantes referentes às civilizações, a civilização grega e a civilização romana também, e aí surge a filosofia grega. Uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem também é o alfabeto grego. Lembre, foi uma das maiores contribuições. Lembrando disso, você já vai conseguir lembrar de uma coisa importante quando vocês estiverem tentando lembrar de que civilização foi essa contribuição. Do alfabeto grego, o nome já diz, da Grécia. Então, não muda muita coisa do alfabeto que nós temos hoje, mas ele também era dividido em consoantes e vogais, e assim ele conseguiu ser influência para que outros alfabetos fossem criados.
A literatura grega foi muito importante também. A partir da literatura grega, ou seja, dos escritos literários da Grécia Antiga, que historiadores, dramaturgos, filósofos escreveram obras importantíssimas. Narradores também, poetas, até hoje estudados pela literatura e também na filosofia, entre outras disciplinas, certo, gente? Aí, uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem também, não quero que fiquem se apegando a quantos filósofos teve, os filósofos mais importantes, não abordei isso na prova. A prova a gente está sendo simples e direto, da forma mais básica para vocês aprenderem. Saindo um pouquinho de Grécia, vamos para Roma. Roma, o que é que nós podemos citar? Duas heranças importantes de Roma. O direito romano, que até hoje serve como referência para que cursos de direito do mundo todo usem as leis romanas como referência, e a língua latina. A partir da língua latina, a gente pode ver a junção de várias outras línguas que surgiram as línguas neolatinas. Mas voltando ao direito romano, durante o governo de Justiniano, surgiu um código. Que código de leis foi esse? O Corpus Juris Civilis, que Justiniano mandou uma comissão de direito reunir as leis que tinha, digamos que não eram leis escritas, organizadas. Mandou que essa comissão de direito reunisse todas as leis e daí surgiu o primeiro Código de Leis de Roma. Lembrem, que código foi esse? O Corpus Juris Civilis. Lembre do seu corpo, lembre de corpus e lembre de Roma, que aí você vai saber que foi o primeiro código de leis de Roma, foi o Corpus Juris Civilis, ok? E aí vem as línguas latinas. Cuidado na hora de marcar a questão sobre língua latina, neolatinas, melhor dizendo. Inglês não é língua neolatina, alemão não é língua neolatina, entre outras línguas. Então, lembre quais são elas: o romeno, o catalão, o galego, que não era um galego, um homem, certo? O espanhol, o francês, o português. Então, foram línguas que se misturaram com o latim e deu origem ao que nós chamamos de línguas neolatinas. E assim nós podemos ver a importância dessas línguas neolatinas para o desenvolvimento de muitas civilizações. Por exemplo, a língua que nós falamos, o português, é uma língua neolatina. Então, cuidado na hora de marcar. Olhem sempre as negativas, sempre que estiver negando alguma coisa. Por exemplo, o Corpus Juris Civilis não foi o primeiro código de lei de Roma. Cuidado com esses não. Tem que ver algumas coisas importantes, algumas casquinhas de banana que a gente coloca para não escorregar e parar em Roma, certo, gente? Então, no mais, eu só queria lembrar vocês desses pontos importantes. Lembrar dos pontos importantes que eu sei que vocês vão precisar lembrar disso na prova. O restante é agradecer a vocês pela dedicação, pelo estudo e desejar uma boa prova, certo? Beijo, meus amores.